O despertar da imaginação. Capítulo 7. A criação está consumada. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Apocalipse, capítulo 22, versículo 13. O que foi é agora. O que há de ser já passou, e Deus requer aquilo o que já passou. Eclesiastes, capítulo 3, versículo 15. William Blake via todas as possíveis situações humanas como estados já consumados. Ele via todos os aspectos, cada trama e cada drama já constituídos como meras possibilidades, enquanto nós não estivermos incorporados a eles, mas como realidades supremas quando habitamos neles. Ele descrevia estes estados como esculturas dos salões perdidos. Distingui, portanto, os estados dos indivíduos nestes estados. Os estados se alteram, mas as identidades individuais nunca mudam nem se cessam. A imaginação não é um estado, disse Blake. Ela é a própria existência humana. A afeição ou amor se tornam um estado quando distinguidos pela imaginação. Dizer o quanto é importante lembrar disso é quase impossível. Mas no momento em que o indivíduo percebe isso pela primeira vez, será o momento mais importante de sua vida. E ele estar incentivado a sentir isso é o mais alto nível de incentivo que se pode ter. Esta verdade é comum a todos os homens, mas ter a consciência dela, estar autoconsciente disso, é outra história. O dia em que eu percebi esta grande verdade, que tudo no meu mundo é uma manifestação da atividade mental que se passa dentro de mim, e que as condições e circunstâncias da minha vida só refletem o estado de consciência com o qual eu estou unido, foi o mais importante em minha vida. Mas a experiência que me fez ter esta certeza é tão distante da existência comum que por muito tempo eu hesitei em falar sobre ela, pois a minha razão se recusava a admitir as conclusões que tive através desta experiência. No entanto, esta experiência me revelou que eu sou soberano dentro da esfera do meu próprio estado de consciência, e que é o estado com o qual eu estou identificado que determina a experiência em que vivo. Portanto, isso deve ser algo a ser compartilhado com todos, pois saber disso é tornar-se livre da maior tirania do mundo, a crença nas causas secundárias. Bem-aventurados os puros de coração, pois eles verão a Deus. Mateus, capítulo 5, versículo 8. Bem-aventurados aqueles cuja imaginação tem sido purificada das crenças nas causas externas. Eles sabem que a imaginação é tudo, e tudo é imaginação. Um dia, eu, despercebidamente, saí do meu apartamento em Nova York para uma zona rural de algum passado remoto. Quando entrei no salão de jantar de um grande hotel, eu me tornei totalmente consciente da situação. Eu sentia que o meu corpo físico estava imóvel em minha cama em Nova York. E ainda assim, aqui eu estava tão acordado e tão consciente como sempre estive. Eu sabia intuitivamente que se eu pudesse parar a atividade em minha mente, tudo diante de mim iria congelar. Logo que me ocorreu esse pensamento, veio em mim o desejo de experimentá-lo. Eu senti uma tensão em minha cabeça que provocou um silêncio completo. Minha atenção se concentrou tal como o foco de um laser e a garçonete que andava não andou. Olhei pela janela e as folhas que caíam não caíam mais. E a família comendo à mesa não comia mais. Eles que levavam a comida à boca não mais levavam.
Então a minha atenção se dispersou, a tensão aliviou, e de repente tudo voltou ao que era, seguindo o seu curso. As folhas caíram, a garçonete caminhava pelo salão e a família comia o seu jantar. Então eu percebi. Então eu entendi a visão de Blake, das esculturas dos salões perdidos. Eu vos enviei para colher onde não empregaste teu trabalho. João, capítulo 4, versículo 38. A criação está consumada. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Apocalipse, capítulo 22, versículo 13. Eu sei que tudo quanto Deus fez durará para sempre. Nada se pode acrescentar às suas obras, e nada se pode tomar delas. E isso Deus fez assim para que os homens temam a sua grandeza. O que foi é agora, o que há de ser já passou, e Deus requer aquilo que já passou. Eclesiastes, capítulo 3, versículos 14 e 15. O mundo da criação está completo e sua matriz original está dentro de nós. Nós a vimos antes de sermos estabelecidos como homens, e desde então tentamos recordá-la para ativar segmentos da mesma. Existem infinitas perspectivas desta matriz. Nossa tarefa é obter a perspectiva correta, e ao determinar o direcionamento da nossa atenção, fazê-la acontecer de acordo com o nosso ponto de vista interior. Se pudermos montar a sequência correta e experienciá-la na imaginação, até que ela adquira o tom de realidade, então, nós, conscientemente, criamos circunstâncias. Esta perspectiva interna é a atividade da imaginação que deve ser conscientemente direcionada. Devido à série de transformações mentais, nós gradativamente nos tornamos mais conscientes dos aspectos de tudo aquilo que já existe. E ao alinharmos nossa própria atividade mental ao aspecto da criação que nós desejamos experienciar, nós o ativamos, o ressuscitamos e a ele damos vida. Esta experiência que eu tive não só mostra o mundo como uma manifestação da atividade mental do observador individual, mas também revela que o nosso direcionamento permite que a nossa atenção salte entre esses momentos eternos. Um abismo infinito separa qualquer momento distinto que nós vivemos. Nós, através dos movimentos da nossa atenção, damos vida às esculturas dos salões perdidos. Pense que o mundo contém um número infinito de estados de consciência através dos quais ele poderia ser observado. Pense nestes estados como salões ou mansões na casa de Deus. E que, como os quartos de qualquer casa, eles são fixamente alocados em relação um ao outro. Agora pense em você mesmo, o seu verdadeiro eu, o seu eu imaginativo, como um habitante vivo caminhando pela casa de Deus. Cada quarto contém algumas das escrituras perdidas, com infinitas tramas e dramas, e situações e eventos já existentes, mas não ativados. Elas são ativadas assim que a imaginação humana entra em contato e se funde a elas. Cada uma representa certas atividades mentais e emocionais. Para entrar em um estado, o homem deve consentir com as ideias e sentimentos que ele representa. Estes estados representam um número infinito de possibilidades e transformações mentais que o homem pode experimentar. Para mudar para um outro estado ou mansão se exige uma mudança de crenças. Tudo o que você sempre desejou já existe e só espera pela correspondência das suas crenças. E deve ser uma correspondência equivalente, pois esta é a condição necessária, e somente por essa condição o estado desejado poderá ser ativado e objetivado. Combinar as crenças de um estado é a busca que se encontra, é o bater à porta que o faz abrir, o pedir que se recebe. Entre
e domine sobre a terra. No momento em que o homem corresponde às crenças de um estado qualquer, ele funde-se com este estado, e esta união resulta na ativação e projeção dos seus aspectos, dramas, tramas e eventos. Este estado se torna a casa onde o indivíduo habita, pela qual ele vê o mundo. Este será o seu alicerce. E, se o indivíduo for observador, ele verá a realidade exterior se edificar de acordo com o modelo de sua imaginação. É pelo fato de termos nos acostumado a contemplar a nossa autoimagem que nós ficamos sujeitos às limitações dos nossos sentidos físicos e ficamos encobertos em corpos de carne e osso. É por isso que o despertar da imaginação é necessário, o retorno do filho pródigo que o nosso Pai espera. Porque a criação aguarda com ardente expectativa a manifestação dos filhos de Deus. Porém, a criação foi submetida à vaidade, não por sua vontade, mas por causa daquele que a sujeitou. Porque a própria criação também há de ser libertada do cativeiro da corrupção em que se encontra, recebendo a gloriosa liberdade outorgada aos filhos de Deus. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículo 19, 20 e 21. Nós fomos sujeitos a esta experiência biológica, porque ninguém poderá despertar a imaginação sem antes ter sido submetido às vaidades e às limitações da carne, que não tomou a parte que lhe cabe da herança. Quem não experimentou e provou este cálice da experiência não se torna pródigo. E a confusão irá permanecer até que o homem desperte e uma perspectiva fundamental imaginativa sobre a vida lhe seja estabelecida e tomada como fundamento. Eu deveria pregar as riquezas insondáveis de Cristo e fazer com que todos os homens vejam a comunhão do mistério, que desde o início do mundo tem sido escondido em Deus, que criou todas as coisas através de Jesus Cristo. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 3, versículos 8 e 9. Tenha em mente que Cristo em você é sua imaginação. Assim como a aparência do nosso mundo é determinada pelo estado particular com o qual nós nos identificamos, da mesma forma, nós podemos determinar nosso destino como indivíduos, fundindo nossa imaginação com ideais que buscamos realizar. Da distinção entre nossos estados de consciência depende a distinção entre as circunstâncias e condições de nossas vidas. O homem, que é livre na escolha do seu estado, muitas vezes implora para ser salvo do estado que ele mesmo escolheu. E vós reclamareis em voz alta contra o rei que vós mesmo tiverdes escolhido. Porém, o Senhor não atenderá às vossas queixas neste dia. Contudo, o povo recusou-se a ouvir a voz de Samuel e exclamou: Não teremos um rei sobre nós. Primeiro livro de Samuel, capítulo 8, versículos 18 e 19. Escolha sabiamente o estado ao qual você vai servir. Todos os estados não têm vida, até que a sua imaginação se funda a eles. Todas as coisas, quando são admitidas, são manifestadas pela luz, pois tudo que é feito manifesto é luz. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 5, versículo 13. E disse Jesus: Eu sou a luz do mundo. João, capítulo 8, versículo 12. E disse ele também: Vós sois a luz do mundo. Mateus, capítulo 5, versículo 14. A luz pela qual essas ideias, às quais você consente, são manifestadas. Entregue-se ao seu ideal. Nada pode tirá-lo de você, senão a sua imaginação. Não pense no seu ideal, pense através dele. Somente os ideais através dos quais você pensa é que são sempre realizados.
Nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Mateus, capítulo 4, versículo 4. E a boca de Deus é a mente do homem. Alimente-se dos ideais que você deseja realizar. Tenha um propósito, tenha um objetivo definido, ou sua mente ficará vagueando errantemente, se alinhando com qualquer sugestão negativa. Se você viver bem mentalmente, todo o resto ficará bem. Com uma mudança na sua dieta mental, você pode alterar o curso dos eventos que você observa. Mas sem essa mudança na alimentação de sua mente, sua história pessoal permanecerá a mesma. Você ilumina ou escurece a sua vida através das ideias que você consente. Nada é mais importante que as ideias que você consome. E você consome as ideias às quais você pensa. Se você notar que nada mudou em seu mundo, isso é um sinal claro que você não está seguindo fielmente a sua nova dieta mental, que você negligencia a fim de culpar as circunstâncias que o cercam. Você precisa de uma nova atitude sustentada. Você pode ser qualquer coisa que você almeja, se você tornar esta concepção habitual, pois qualquer ideia que exclua todas as outras do raio de sua atenção será compelida em ação. As ideias e hábitos aos quais você recorre constantemente definem o estado ao qual você está fundido. Portanto, treine a si mesmo a ocupar mais frequentemente a sensação do seu desejo realizado. Isto é a magia da criatividade. É a maneira de trabalhar no sentido da fusão com o estado desejado. Sempre é possível passar do pensamento sobre o fim que você deseja realizar para o pensamento através desse fim. Mas a questão crucial é pensar da extremidade. Pensar significa unificação ou fusão com a ideia. Considerando que no pensamento através do fim há sempre sujeito e objeto, o indivíduo que pensa e a coisa que é pensada, você deve imaginar-se no estado do seu pedido atendido, no seu amor por esse estado, e ao torná-lo vivo, pensar através de sua perspectiva, e não mais sobre ela. Você para de pensar sobre para pensar através, concentrando a sua imaginação no sentimento da realização do seu desejo. Sempre é possível transcender o pensamento sobre o fim que você deseja realizar para o pensamento a partir do fim que você deseja realizar. E a questão crucial é pensar a partir do fim, pois para pensar a partir do fim é necessária a unificação ou fusão com o seu ideal. Enquanto que apenas pensar sobre o fim é o mesmo que separar o sujeito e objeto, o indivíduo que pensa e aquilo que é pensado. Você deve imaginar-se no estado do seu pedido atendido e com seu amor a este estado torná-lo vivo em você, pensando através e não sobre. Você irá transcender do pensamento sobre para o pensamento através, ao ter centralizado a sua imaginação no sentimento da realização do seu desejo. Neville Goddard.